Olá pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Alexandre Giancoli. O vídeo hoje aqui vai tratar sobre a revisão da pensão por morte. Para todos aqueles que achavam que apenas a aposentadoria podia ser revista, surpreendam-se, a pensão por morte também pode. E por que isso é possível? Porque a pensão por morte ela utiliza como base de cálculo justamente o valor da aposentadoria que o segurado falecido recebia ou do valor da aposentadoria por invalidez que ele teria direito de receber. Então, se o INSS ele calcula incorretamente o valor da aposentadoria, que será utilizado na base da pensão por morte, o pensionista ele tem o direito de questionar a revisão e buscar a adequação do valor correto. E hoje aqui eu vou elencar para vocês 4 exemplos bem práticos de situações que têm sido muito aceitas no Poder Judiciário de pedidos de revisão, especificamente pensão por morte. Acompanhem. Bom, quais são os 4 exemplos que eu separei para vocês aqui? Eu vou explicar para vocês a revisão da vida toda, a revisão com base em ação trabalhista, a revisão quando há uma falta de recolhimento e a revisão em virtude do falecido ter trabalhado em atividades especiais que não foram reconhecidas pelo INSS. Ação de revisão relacionada à revisão da vida toda. Essa ação ela pode ser até ingressada diretamente na via judicial. E ela está na moda atualmente, Muita gente comenta sobre ela, mas geralmente sobre a questão da aposentadoria, mas ela pode ser aplicada também para a pensão por morte. Em que consiste a revisão da vida toda? Basicamente é o seguinte, o INSS quando calcula a aposentadoria do seu segurado, ele utiliza na base de cálculo todas as contribuições do mesmo desde julho de 94, ou seja, desde a implantação do Plano Real, até o momento da solicitação da aposentadoria. Ele faz uma média, aplica várias regras, lá fator previdenciário quando é o caso, etc. E com isso ele chega no valor da aposentadoria do segurado, que servirá de base de cálculo para a pensão por morte, como eu expliquei. Então, a revisão da vida toda, ela consiste justamente em solicitar o quê? Que o INSS não utilize apenas as contribuições a partir de julho de 94, mas todas as contribuições da vida laborativa do segurado. Então, aquelas pessoas, aqueles segurados que faleceram, mas que trabalharam muitos anos antes de 1994, que possuíram salários expressivos antes de julho de 94, é interessante fazer essa avaliação, porque se você fizer uma média de todos os valores na vida laborativa e fizer e aplicar as regras previdenciárias para isso, muitas vezes essa média vai ser superior à média feita apenas de julho de 94 para frente. Como é mais favorável, existe uma grande possibilidade de fazer a revisão da vida toda para esse tipo de situação. E não só para aposentadoria, mas também para pensão por morte. Se a pessoa recebe uma pensão por morte e a pessoa que faleceu trabalhou antes de julho de 94 e teve salários bons naquela época, é interessante fazer um cálculo para verificar se não é possível fazer a revisão da vida toda para o valor da pensão por morte também, tá? O segundo exemplo, que é em relação à ação trabalhista. A ação trabalhista, quando o segurado teve uma ação trabalhista, que ele teve sucesso, em que foi reconhecido um vínculo de emprego, ou que ele teve a declaração de que ele possuiu um salário superior àquele que foi contabilizado pelo INSS, a pessoa pode ingressar com um pedido de revisão, seja da aposentadoria, seja da pensão por morte, para que seja contabilizada aquela ação, o resultado daquela ação trabalhista e utilizado tanto para fins de tempo de contribuição como para fins de valor de cada contribuição e com isso aumentar o montante da aposentadoria e consequentemente da pensão por morte. Então, se a pessoa teve uma ação trabalhista, é interessante analisar isso também. O terceiro exemplo, que é até mais simples, quando há uma falta de recolhimento por algum empregador do segurado que faleceu. Então, a pessoa tem que avaliar o seguinte, se o segurado trabalhou em determinada empresa, por exemplo, por um determinado período de tempo, e essa empresa não fez o recolhimento do INSS, é interessante verificar se o INSS não contabilizou, provavelmente ele não contabilizou esse período de recolhimento, tanto o valor quanto o tempo. E isso faz uma grande diferença, tanto em relação ao valor da aposentadoria, quanto, consequentemente, no valor da pensão por morte. Então é possível pedir a revisão nesse sentido, porque o segurado ele não pode ser prejudicado se o empregador não fez o recolhimento. Isso é um problema do INSS com o empregador, não do segurado. Tá? E o último exemplo que eu separei para vocês aqui, que é um pouquinho mais complicado, que é em relação à revisão decorrente de atividades especiais que o segurado falecido tenha desempenhado durante sua vida laborativa e que o INSS não reconheceu. O que são atividades especiais? Quando o segurado trabalha, quando o empregado, melhor dizendo, trabalha submetido a agentes químicos, físicos, biológicos, por exemplo, trabalha em hospital, trabalha como enfermeiro, médico, auxiliar de enfermagem, técnico, agente de saúde, enfim, está submetido a agentes biológicos. Quando ela trabalha submetido a agentes químicos, manuseia produtos químicos que fazem mal, que inala aqueles produtos, que faz mal à saúde,
ou então físicos, excesso de barulho, ou até perigosos, por exemplo, você trabalha na área de vigilância, segurança, ou trabalha com inflamáveis. Enfim, quando a pessoa está sujeita a uma situação envolvendo atividades especiais, ela tem um redutor, né, de tempo, ela tem um benefício de ser reduzido, né, o tempo de contribuição necessário tanto para a aposentadoria como também em relação às demais questões do aspecto previdenciário. Então, isso é muito importante, porque o INSS muitas vezes não reconhece a atividade especial. Com isso, a base de cálculo da aposentadoria não é feita de forma correta e, por consequência, o valor da pensão por morte também não. Então, assim, é uma questão mais delicada, porque aí vai ter que ser buscar o PPP, os documentos da época que comprovem a exposição realmente a esses agentes, mas, se for possível, é muito interessante, pode fazer uma grande diferença no valor, tá certo? Então, gente, esses são os 4 exemplos que eu tentei explicar muito resumidamente aqui em relação a possibilidades de revisão da pensão por morte, do valor da pensão por morte. Sendo importante destacar que todo aquele que entender que há essa possibilidade deve consultar realmente um advogado, procurar avaliar com muito critério para ver se é ou não é possível utilizar, seja através da via administrativa ou judicial, né, o pedido de revisão, tá certo? Muito obrigado pela atenção, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão de novos vídeos. Isso ajuda muito a gente por aqui. Muito obrigado e até a próxima.